história de caridade que vocês estavam mencionando antes, né? De tirar a roupa do próprio corpo, a blusa, a camisa que tinha acabado de ganhar e dar para quem estava necessitando. Tem dois mentores, aliás, ele foi mentor de dois padres hoje conhecidos nosso aqui, que é o padre Jacó, né? Jacó Siddhartha, uma pessoa muito meu amigo, me dou muito bem com ele. E o padre Nonato Timbó, da Hidrolândia. O padre Jacó, com muitas características dele. O padre Jacó, ele... Até o sermão, a forma de como ele passa a mão assim, né? Na cabeça, é ele, padre Ximene. Parece que a gente tá olhando o padre Ximene ali, buzinando no ouvido dele, fala isso, fala aquilo, né? Parece que a gente tá vendo assim, a forma, né? Que ele fala, até a forma de ele falar é igual. E pode até ser que o padre Jacó esteja nos ouvindo neste momento, ele vai lembrar, vai lembrar disso. Certo? Mas ele fala do padre com categoria. Ele fala com muita emoção, com muita... Privou da amizade dele. Privou, exatamente. Foi certo? O motivo da vocação dele. Agora, voltando a essa questão de guardar memórias, a gente tem na cidade, né, monumentos que contam um pouco da história, né, do padre, que no caso tem o museu, tem o vagão. O vagão, que dentro do vagão também tem uma parte do museu, né? Ele ganhou em vida. Quando ele fez aquela capela lá na Piracicaba, a intenção dele era trazer um vagão para aquela praça. Acho que foi isso mesmo. Estou lembrando agora mesmo. Lá na Refesa tem, aliás, no museu tem uma plaquinha que nem as pessoas não estavam sabendo o que significava. Praça Monsenhor Ximenes. Era lá uma pracinha de um jardim na Refesa que tinha aquela plaquinha com o nome dele. Ele me levou um dia, eu estava em Fortaleza, ele me pegou e me levou para conhecer esta pracinha com o nome dele lá na Refesa. A loucura dele pelos trens. E mais bonita ainda era a associação que ele fazia dos trens com a vocação dele. Era isso. Foi isso que houve um evento agora na Hidrolândia, né? Do Dr. Antônio Branco, tem uma ONG lá, né? Uma associação lá, por sinal, um trabalho, belíssimo o trabalho dele. E o padre Nonato nesse dia estava lá. E a gente conversando, ele pediu, o padre Donato vai assumir agora a direção de um órgão, alguma coisa lá em Sobral, que eu não recordo agora o nome. E os livros do padre Ximene vai ser uma das primeiras coisas a serem reeditadas. Ele vai pedir para fazer, é uma notícia interessante, muito, né? Muito boa, porque os livros que serão reeditados. Os livros do padre Ximene. E a santidade dele, né? Que eu sei que a gente não chegou nesse assunto. Né? Mas o estilo dele, da gente ir para a santidade, hoje como é que está a questão do museu? Porque eu ouço pouco falar hoje. O museu está aberto. Está aberto a visitação. Mas é no vagão? Não. No o museu é atrás da igreja. O vagão é uma extensão. É uma extensão, seria uma extensão do museu. Por sinal, é muito lindo. Agora, eu acho assim que está faltando uma reforma, uma reestruturação, manutenção da estrutura, a gasta, tá, né? Porque o tempo faz isso. Com o tempo. Né? Eu acho que a Hidrolândia mantém muito viva a memória do padre Ximene. Inclusive tem lá, eu soube lá na Hidrolândia agora, eu soube que as pessoas já estão começando a se articular para registrar fatos, objetos do padre Ximenes lá também. Certo? É o que a gente chama de memorial. Tá? Olha, a paróquia era imensa. Hidrolândia e Catunda faziam parte daqui do município. E da paróquia também. Né? Hoje, claro que aumentou demais esse número de comunidades por conta dos assentamentos e tudo. Jamais seria possível um padre só dar conta do que tem hoje. Mas na época dele ainda tinha a Hidrolândia e a Catunda. Né? Que
Por exemplo, falando em paróquia, que a paróquia hoje em dia é dividida em setores por conta da extensão, que é muito grande. É muito grande, né? E, por exemplo, Macaraú é município de Santa Quitéria, mas é paróquia de Caribé. Por conta da proximidade maior do que para cá. O Lisieux, Groaíras. Groaíras, né? Tem, acho que Malhada Grande. É Groaíras também. Groaíras também. É. Né? O São José dos Mocós. Não, acho que é daqui. São José dos Mocós. Mas Muribeca, né? Que Muribeca, o Patimete falava muito nesse termo Muribeca, né? Ele falava demais da Muribeca, né? Tudo que ele falava que era muito distante, tudo era muito distante. É lá na Muribeca. Ele gostava de brincar muito com isso aí. Mas como que está funcionando a questão do funcionamento do museu? Está funcionando todos os dias, né? Pela manhã. Né? Está funcionando. A prefeitura dá uma funcionária. Cede uma funcionária, né? A prefeitura cede uma funcionária para lá, né? A Secretaria de Cultura que faz esse amparato e mantém aberto. Aí, no caso, a curadoria é por conta da Secretaria de Cultura. A curadoria do museu é por conta da Secretaria. Exatamente, né? E os itens que tem lá, quais são? Itens pessoais dele. Né? Tem a batina que ele celebrou a primeira missa, né? Tem até a estola. A estola, né? Também. Aquela estola não foi era uma estola de crochê. Que ele ganhou, que era muito parecido, ele gostava muito daquela estola. A estola, os livros, né? Fotos, né? Muitas fotos. Muitos brinquedos, tudo que era de trem, aqueles autoramas, aquelas coisas, tudo ele gostava. Agora esse ele ficava no chão, sentado, vendo aquele. Inclusive tem uma foto dele muito clássica, dele no chão, brincando com um trenzinho no autorama. E sabe o que ele fazia? Muitas vezes ele pegava seu Zé, motorista, e ele saía na estrada como motorista, lá para Cariré, em alguma estação onde o trem passasse, para ele ver o trem passar. Para viver. Ele sofreu demais com a desativação das vias férreas que tinham, né? É uma das coisas. Sofreu demais com isso. E assim, eu já li alguns poemas dele, a mãe inclusive tem os livros dele, acho que são 3 que ela tem. E eu já li alguns poemas. Os poemas que eu já li dele, todos eles envolvem o trem. O trem. É o poeta do trem, não é à toa que ele é o poeta do trem. Né? E eu acho muito interessante, foi um impacto muito grande na vida dele, o trem. Ele tinha um estilo bem parnasiano, aquele estilo leve, né, de Olavo Bilac, que é de certo. Exatamente. Muito bom. Mas como foi que surgiu o trem na vida dele? O pai dele era maquinista. Ele nasceu em Camusim. O pai trabalhava lá em Camusim. Eu acho que a mudança para Crateús foi devido à profissão do pai, que foi ser maquinista, talvez tivesse que estar lá naquela estação. Que com 5 anos, ele tinha 5 anos quando a família se mudou para Crateús. Então, todo brinquedo dele, ele dizia que todo pedacinho de madeira e tudo, ele ali imitava um trem, improvisava uma brincadeira de trem. É muito interessante. Ele dizia que ele era assim, ele era poeta, mas ele também não era alienado, não. Ele conhecia muito bem das coisas. Ele dizia que o advento do automóvel, a facilidade de se ter um automóvel, foi que acabou com o trem, né? Para poder o automóvel sobressair, mesmo de ser muito comprado e tal, tiveram que desativar. É interessante. Que é a maneira mais barata do povo escoar a mercadoria. Né? Com certeza. Eu tô achando muito interessante, o que está mais me chamando a atenção é mesmo a dedicação dele à família, o amor dele pela família. Sim. Porque em todos os momentos que a gente fala sobre o Padre Ximenes, sempre volta a família dele. Sempre a história é voltada ao Padre Ximenes, mas sempre que tem uma ligação. Tem essa ligação com a família. E ele tinha uma ligação com as famílias, ele sabia de tudo.
até o que você pensava que ele não sabia. De repente ele chegava numa casa, como quem não quer nada. A gente sabia que ali tinha alguma coisa que ele precisava consertar. Ele chegava numa hora de almoço e dizia, eu vim almoçar com vocês. E sabe, os primeiros, na época, ele fazia muito isso, viu? E ali ele evangelizava de uma maneira que ninguém percebia. E ele trazia paz para aquilo ali. Ele se antecipava a qualquer desavença para as pessoas não se enfrentarem. Isso na maior descrição da vida. Muito discretamente ele fazia isso. Que legal. Como é que... Era uma pessoa sui generis. É. Era...